Nós acabamos de fazer um evento com o presidente da República, com a presença do ministro Sérgio Moro, do ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e do ministro-chefe da Secretaria de Governo, o general Ramos, ministro Luiz Eduardo, e também de várias associações, entidades representativas de magistrados, tanto federais quanto estaduais, policiais rodoviários federais, policiais federais e também polícias estaduais, auditores fiscais e também procuradores da República e promotores de justiça. E vários parlamentares do PSL, que foram os que lideraram o movimento, mas também parlamentares, líderes e vice-líderes de outros partidos que têm caminhado junto com o PSL e com o governo nessa agenda de reformas. Houve uma maioria formada que aprovou o projeto de lei de abuso de autoridade na Câmara. A nossa intenção foi, reunindo essas entidades que eu falei anteriormente, nós selecionamos os artigos e dispositivos mais recorrentes nas diversas propostas, ou seja, são aqueles artigos que impactam o combate à corrupção, o combate à lavagem de dinheiro, o combate ao financiamento ao terrorismo, numa perspectiva mais profunda, de acordo com a visão dessas entidades. Selecionamos, então, elaboramos um documento explicitando esses dispositivos e solicitando ao presidente da República, apresentando ao presidente da República subsídios tanto políticos quanto técnicos, para que ele, somado a outras manifestações da AGU, do Ministério da Justiça e também da CGU, da Controladoria Geral da União, para que o presidente possa tomar a melhor decisão quanto aos vetos referentes a esse projeto de lei de abuso de autoridade. Mantém-se o mesmo número de sugestões da semana passada? Foi o mesmo documento, são 10 dispositivos apontados. Houve assinatura de 53 deputados de partidos diversos, a incluir o PSL, Podemos e outros partidos. Foi interessante ver que líderes assinaram, o líder do Podemos, por exemplo, assinou, do PV, do Cidadania, teve a participação também de deputados do Partido do Novo, e então 53 deputados e 10 entidades assinaram. Na reunião de segunda-feira passada, nós estivemos reunidos com mais de 30 entidades representativas dessas carreiras que se sentiam atingidos pela aprovação nas duas casas desse projeto de lei. Eu queria ressaltar que isso não é uma insurgência contra o parlamento, é uma fase natural prevista na Constituição, a fase dos vetos, e a intenção da liderança do governo na Câmara é contribuir, entendendo que a população brasileira expressou também na eleição do nosso presidente, com 57 milhões de votos, e o apoio todo que tem dado a essa agenda de reformas do Brasil, a incluir aquilo no que tange também ao combate à corrupção, financiamento ao terrorismo, lavagem de dinheiro. Então a liderança do governo capitaneou, junto com esses parlamentares e essas instituições, esse momento para dar subsídios ao presidente. Agora, líder, não é pouco. Eu vou citar alguns deles aqui, eu já disponibilizei para a imprensa, eu posso passar depois novamente. Aquele que diz respeito à questão da identificação do policial, a necessidade do policial se identificar quando da prisão de alguém, o uso de algemas, alguns tipos penais que estavam muito abertos e que causariam muita dificuldade para a atuação do promotor, do juiz, e a questão da criminalização de certas violações às prerrogativas dos advogados. Eu sou advogado, não tenho interesse nenhum de fomentar que haja abuso de autoridade contra advogados ou contra qualquer cidadão, mas nós entendemos que houve algum avanço, talvez extrapolamos aí, essa maioria que foi formada extrapolou alguns limites no que diz respeito a essa proteção, e nesse aspecto poderia inibir, se tudo for sancionado, a ação do Ministério Público, da magistratura e também das polícias. Ele se mostrou disposto a vetar? Qual o posicionamento, qual a sinalização que o presidente deu em relação à demanda dos senhores? Bom, o presidente agora tem nas mãos diversas propostas. Ele vai tomar, a sinalização que ele deu é que ele vai tomar a melhor decisão para o povo brasileiro. É uma situação bem delicada, ele não quer, lógico, ele quer manter uma boa relação com o parlamento, até porque foi deputado federal por 28 anos, e respeita, como nós respeitamos, eu faço questão de reforçar isso, a maioria que foi formada, ou todas as maiorias que são formadas em torno das teses no parlamento,
porque os mesmos deputados que votaram o projeto de lei de abuso de autoridade também, parte deles apoiou o governo ou o país na aprovação da reforma da Previdência, e nós contamos com esse apoio para as reformas seguintes. Ele não chegou a... Então ele chegou a ele vai anunciar. veto, assim, que ele Não. poderia... Nesse momento não. Ele tem um prazo até 5 de setembro e ele falou que deve utilizar o prazo por completo. Ele deve utilizar o prazo completo. Não, nesse momento ainda não. O presidente da República não se comprometeu, acho que publicamente ele já falou sobre a questão das algemas, mas ele tem o leque todo aberto para vetar um dispositivo ou outro. A nossa intenção foi contribuir para mostrar que parte do parlamento vai apoiá-lo, já tem até uma manifestação de mais de 30 senadores também, no mesmo sentido, e para mostrar que existe um apelo, inclusive, das entidades e associações que representam magistrados, promotores, policiais e auditores. Só para ficar claro. Também são os ministros que combinam com o Ministério da Justiça pediu? Você tem como? Existe uma coincidência em alguns artigos, mas eles não são completamente coincidentes. Só para ficar claro, o presidente vai utilizar o prazo completo. Ele só assina no dia 5, é isso? Publica no dia 5. Ele deu a entender que ele vai utilizar o máximo possível. Agora, 53 parlamentares apoiando, né, deputados e 30 senadores, isso aí não indica que o presidente vetando pode perder lá no Congresso? Essa é a avaliação que o presidente vai fazer, né? Agora, o fato de nós não fizemos nenhum tipo de campanha aberta buscando assinaturas, nós deixamos o documento na liderança do governo e os deputados apareceram voluntariamente, porque souberam pela imprensa que esse documento havia sido elaborado. Mas eu tenho certeza que, depois da avaliação do presidente, né, todos nós que queremos que os vetos sejam mantidos, vamos trabalhar para que isso O aconteça. senhor, como líder, garantiu ao presidente que é possível que o Congresso não derrube o veto dele e gere esse constrangimento? Não é constrangimento, são fases naturais do processo legislativo. Assim como a Câmara e o Senado aprovaram, agora é a vez do presidente fazer o seu juízo a respeito do projeto de lei que foi aprovado e depois a própria Constituição prevê a análise dos vetos. Não haverá constrangimento se parte dos vetos do presidente for derrubado, como já aconteceu, não só com o nosso presidente, como com vários. A questão é que o que nós temos visto, até do que houve nas ruas agora, no último final de semana, e nós vemos na imprensa, vemos também dentro do parlamento em conversa com líderes e com vários deputados e senadores, é que existe uma grande tendência de manutenção. Não tem como eu garantir ao presidente ou qualquer deputado ou liderança garantir ao presidente a manutenção dos vetos. A gente pode garantir que todo o trabalho vai ser feito para que isso ocorra. Mas eu já sinto uma sensibilização nesse sentido. Como é que pode tensionar a relação com o Congresso? Isso aconteceu. Ele sinalizou que ele tem essa preocupação, porque o senhor falou bastante da relação com o Congresso. O presidente disse que tem esse receio de que a conversa... Não receio, o presidente sinalizou, verbalizou em diversas oportunidades a intenção de manter uma boa relação, mas o exercício das prerrogativas de cada poder dentro dos limites constitucionais, o que está ligado, por exemplo, na Câmara e no Senado, aprovarem os projetos de lei e submeterem ao presidente para que ele faça esse juízo de sanção ao veto, faz parte dos passos normais da democracia. Mas ele falou isso hoje? A respeito do quê? Sobre essa preocupação. Ele falou isso hoje com os senhores, no momento em que sim, ele falou a respeito da preocupação de se manter um ambiente favorável para a aprovação de todas as reformas que o país precisa. Então é uma análise que ele vai fazer agora a respeito de quais artigos realmente precisam ser vetados e vão impactar, o veto vai impactar positivamente a atuação dessas instituições e quais artigos efetivamente coíbem abuso de autoridade. Nem o governo, nem o parlamento, e eu imagino que nenhum cidadão brasileiro deseja que os poderes constitucionais e legais atribuídos às autoridades sejam ultrapassados e que o cidadão sofra algum tipo de abuso de autoridade. A gente só quer realizar um sopesamento, um equilíbrio, para que não haja também, com a intenção de coibir o abuso de autoridade, acaba se coibindo a atuação das autoridades. O desgaste da Lava Jato, o senhor acha que isso aí não perde força, esse discurso não perde força, essa defesa aí não perde força? Não, a gente está fazendo o exercício natural, como eu tenho dito aqui,
de cada poder atuando na sua fase. Não tem, a nossa intenção é, reforçando aquilo que o presidente sempre fez ao longo da sua vida parlamentar e defendeu ao longo do discurso dele na campanha, reforçar o combate à lavagem de dinheiro, à corrupção e também ao financiamento ao terrorismo e a todos os crimes de colarinho branco. E só uma dúvida, o presidente Rodrigo Maia esteve na reunião? Não, essa reunião foi capitaneada pela liderança do governo, com o apoio de vários deputados do PSL e líderes e partidos diversos. Líder, por gentileza, o senhor explicou sobre a liderança que foi capitaneada pelo PSL, mas eu queria saber a sua articulação em si, a articulação da liderança do governo, com quais partidos já conversaram, com quais o senhor ainda pretende conversar? O senhor falou que tem um trabalho pela frente, né? Como é que, o senhor pode detalhar um pouquinho como é que vai ser o trabalho de articulação até o dia 5 ou mais? Bom, primeiro é importante esclarecer que medidas provisórias, enquanto estão nas comissões mistas, orçamento e veto são trabalhos da liderança do governo no Congresso Nacional. É lógico que não é exercida por mim, que eu sou líder do governo na Câmara, mas é claro que nesse caso em particular, até em função do movimento que nós fizemos, e esse movimento político visou subsidiar a tomada de decisão do presidente e também deixar clara a posição do PSL, até o líder do PSL, o delegado Valdir, assinou também o documento. E agora vai começar uma nova fase. Na verdade, quando nós vislumbramos no próprio plenário da Câmara que essa maioria seria formada a partir da votação na urgência, já começamos a conversa com vários líderes naquele mesmo momento e houve algumas sinalizações no sentido de que determinados vetos, por exemplo, direcionados à questão da algema ou da identificação policial, haveria uma possibilidade maior, inclusive de líderes que votaram a favor desse projeto de não derrubar o veto do presidente. Isso agora vai se expandir. Vamos continuar fazendo essas conversas a partir desses 53 deputados que aderiram formalmente, mas já sabendo que há outros deputados que vão aderir e senadores a partir do momento que o veto retornar para o Congresso Nacional.